Hello guys, how are you today? For today's class, we are going to talk about some countries' names. A gente vai falar um pouquinho sobre os nomes de alguns países. And the first country, e o primeiro país, is our country, Brazil, o nosso país, Brasil. Quanto à pronúncia, aquele R é sempre pronunciado como se fosse caipira, né? Então, Brasil. E o L é um dark L, ou seja, pronunciado lá no final, lá no finalzinho da nossa boca, né? Do céu da boca, Brasil. The second one, o segundo deles, é the United States, os Estados Unidos da América, the United States. A gente também pode ver por aí como USA, ok? Como a abreviação de United States of America. The next one, o próximo deles, Argentina. Bem pertinho aqui da gente, né? O G deles é pronunciado com J, então por isso Argentina, ok? Itália, a gente vai pronunciar em inglês Italy, Italy, como se esse T fosse um Rzinho bem fraquinho, Italy, ok? China, a China, né? Em inglês a gente vai dizer China. Esse CH no inglês tem esse som de ch, então é China, right? Britain significa a Grã-Bretanha, né? Então a gente pode falar tanto Britain quanto Britain. Britain, esse som é um pouquinho mais específico dos Estados Unidos e eles fazem a posição do T, mas acabam não soltando, acabam não pronunciando esse T, então fica Britain. Australia, Australia que significa Austrália, né? Bem parecido, é mais a questão do R, aquele R caipira que a gente já conhece. Egypt, o Egito, né? Egypt, assim que a gente vai pronunciar o Egito em inglês. Spain, que é a Espanha, né? E a Espanha, ela é escrita em inglês iniciando com S, então a gente não vai dizer es, como a gente tem costume de botar a vogalzinha no início, né? Além dos nomes dos países, nós também vamos falar da estrutura que a gente vai usar com esses países, com os nomes dos países. Então a gente vai aprender a dizer o que tem nesses países. Então a gente vai falar um pouquinho sobre there is e there are. Os dois são exatamente a mesma coisa, eles significam tem no sentido de haver. Por exemplo, quando eu digo tem muitas praias no Brasil, eu tô dizendo que tem, eu não tô dizendo que eu tenho, então por isso é que eu não vou usar o I have nesse caso. Então quando a gente usa esse tem no sentido de haver, que não é posse como indica o have, então a gente vai usar ou there is ou there are. E quando que a gente vai usar eles então? O there is a gente vai usar quando estivermos falando de apenas uma coisa. For example, there is a boy in the sea. Tem um menino dentro do mar, então eu tô falando de um menino só. There is, porque eu vou usar quando for singular. Agora, se eu quisesse dizer there are a lot of beaches in Brazil, então there are, tem muitas praias, né? Então quando eu quero usar o plural, eu vou usar o there are, ok? Além da forma afirmativa do there is e there are, nós também vamos falar sobre a negative and interrogative form. A gente também vai falar sobre a forma interrogativa e a forma negativa dessa estrutura. Então, quando a gente quer dizer there is e a gente quer dizer que não tem, a gente vai dizer there is not. Ou ainda a gente pode abreviar e dizer there isn't. E se a gente quiser falar que não tem quando é mais de uma coisa, a gente vai dizer there are not. Ou ainda a gente vai abreviar dizendo there aren't. Quando for interrogativa, quando a gente quiser fazer uma pergunta, a gente vai simplesmente inverter o there is com is there? Is there a boy in the sea? Tem um menino no mar? Então a gente vai inverter. E se for there are, a gente vai inverter também. Então vai ficar are there, ok? Are there many beaches in Brazil? Além das estruturas, também pode aparecer nas perguntas e nas frases negativas o any e o some e o a também, ok? Então, quando eles aparecerem, na verdade, eles são mais auxiliares, mas eles podem aparecer também. Então, quando a gente vai perguntar
se tem alguma, esse alguma ele vai ser representado por any. Então, por exemplo, are there any volcanoes? Então, tem algum vulcão, né? Então, esse any, ele vai servir para interrogativa ou ele pode servir também para negativa. Então, eu quero dizer que não tem. There aren't any monkeys here. Não tem nenhum macaco aqui. Então, esse any, ele pode ser usado na negativa ou na interrogativa quando eu tô falando de mais de uma coisa. Quando eu falo de mais de uma coisa na afirmativa, eu posso usar o some, que significa alguns ou algumas. Então, por exemplo, there are some beautiful places here in Santa Catarina. Tem alguns lugares bonitos aqui em Santa Catarina. E por último ainda pode aparecer o azinho, só o a, que é como se eu estivesse falando um ou uma. E se eu estou falando um ou uma, é porque a gente vai usar somente com o there is, né? Porque é singular, tá indicando singular. Por exemplo, there is a competition. Então, tem uma competição, por exemplo, né? Ok? Então, só revisando o azinho, que significa um ou uma, a gente vai usar somente quando a gente estiver falando do there is, ou seja, que é singular. Pode ser na negativa também. O some, quando a gente quiser dizer alguns ou algumas, ou seja, a gente só vai usar com o there are, porque a gente está falando de plural, alguns ou algumas. E o any, a gente vai usar em frases negativas e interrogativas também, quando a gente usar a estrutura do there are. A gente também vai aprender algumas palavrinhas relacionadas às especificidades desses países. Então, por exemplo, a teacher já comentou com vocês a palavra beaches, que significa praias, né? Então, a gente já sabe que beach significa praia. Nós também podemos falar volcano, que inclusive a teacher também deu um exemplo, né? Então, volcano significa vulcão. Lake significa lago. Pyramid, que significa pirâmide. Statue, que significa estátua. Cave, que significa caverna. City, que significa cidade. Desert, que significa deserto. And that's it for today, guys. Thank you so much for being here. Obrigada por estarem aqui. And see you next class. Até a nossa próxima aula. Bye!